Oi, eu sou o Felipe. Ai, ai, a Bíblia é uma comédia, né? Não, é sério mesmo. Eu sei que por ser um livro com conteúdo sagrado para algumas religiões, a gente costuma olhar para a Bíblia com um tom sério demais, e as traduções altamente rebuscadas, que sabe-se lá por que não se atualizam, também não ajudam, né? Mas apesar de tudo isso, a Bíblia, como qualquer texto, é retrato do seu tempo, e acreditar que os profetas, os apóstolos e até mesmo Jesus Cristo não tinham senso de humor é forçar demais a barra. Então, hoje em específico, eu quero falar de um livro que indiscutivelmente não deixa nenhuma dúvida de que é uma sátira da própria Bíblia. Vamos falar da maior ironia das escrituras, a história de Jonas e a baleia. Por mais polêmico que possa parecer, vem comigo no vídeo de hoje que eu vou te mostrar que é muito bom rir da Bíblia. Sabe quando o gênero de super-heróis saturou e aí veio o Deadpool tirando sarro de todos os clichês? Se você mostra o filme pro seu avô, ele até ri, mas perde metade das piadas, porque não tem o repertório de Marvel vs DC, a treta da Fox com X-Men, o arrependimento do Ryan Reynolds com Lanterna Verde. Jonas é isso, é uma sátira de profetas, e para funcionar você precisa reconhecer o modelo profético. Deus anuncia o juízo, o profeta avisa, o líder ou povo ignora, o juízo acontece. Dá para ver ecos disso em Abraão com Sodoma e Gomorra, Moisés com o bezerro de ouro, Miqueias com a destruição de Judá e Samaria, Jeremias com a queda de Jerusalém para os babilônios. A maioria desses livros foca no oráculo, quase não seguimos o cotidiano do profeta. Jonas inverte isso, mira o profeta e os seus tropeços, mais do que a profecia. O alvo dessa sátira tá lá em Reis e Crônicas, que narram guerras e política externa, especialmente 2 Reis, quando vai falar do reinado de Jeroboão II. É daí que o autor puxa o Jonas, filho de Amitai. A propósito, o sobrenome já é uma ironia pronta. Amitai significa minha verdade, e Jonas é o profeta mais enrolado do cânon bíblico. Além disso, o próprio nome Jonas já é um trocadilho que eu vou explicar daqui a pouco. Nas mãos desse rei, o Jeroboão II, Israel teve uma enorme prosperidade econômica, mas principalmente territorial. Ele reconquistou as fronteiras de Hamate ao Mar Morto e também aproveitou o enfraquecimento temporário do Império Assírio, que controlava a cidade de Nínive, a cidade que Jonas visitaria, por causa de revoltas internas, epidemias e disputas entre dinastias. Aliás, um pequeno adendo aqui porque pode ser um indicativo de anacronismo. Nínive talvez tenha sido escolhida para a história porque era a capital do Império Assírio na época em que o texto foi escrito, mas na época do Jeroboão II, a capital era a cidade de Calu. Seria como eu escrever uma história hoje que se passa em 1930, quando a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, mas o emissário estrangeiro é enviado para Brasília. Mas enfim, foi durante esse mesmo período que o Jonas da nossa história, nascido da aldeia de Gat-Hefer, profetizou a vitória de Jeroboão II e o restabelecimento das fronteiras de Israel, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 14, no versículo 25. Só que enquanto o Jonas original profetiza a restituição do território, que causaria ainda mais separação dos israelitas com os povos da região, um outro profeta chamado Amós, no seu próprio livro, profetiza o exato oposto, que Jeroboão II, na verdade, perderia todos aqueles territórios por causa da sua decadência espiritual. Decadência essa que era representada pela desigualdade social que o rei permitia e porque ele manteve os ídolos de seus antepassados, permitindo a idolatria no reino. Ou seja, o Jeroboão II era bem visto por suas conquistas, mas desprezado teologicamente. Então faz sentido que, se eu quero satirizar a hipocrisia e o nacionalismo que a restauração do território causou, eu preciso pegar um profeta que estava do lado do rei que representa isso. Quando o livro de Jonas foi escrito, provavelmente entre os séculos 5 e 4 a.C., o nacionalismo judaico estava em alta. Após o exílio na Babilônia, líderes como Esdras e Neemias promoveram uma reconstrução baseada na pureza étnica e religiosa, proibindo casamentos com estrangeiros e reforçando a separação do povo judeu dos demais. Esse exclusivismo foi visto por alguns na época como necessário para preservar a identidade nacional de um povo que, sem território, começava a ver a sua identidade esfarelar. Nessa época, o povo habitava a província de Jeúde, onde originalmente tinha sido Judá, então controlada pelo Império Aquemênida. E para eles era a falta de pureza que tinha causado o castigo divino das perdas que tiveram. Nesse cenário, o livro de Jonas surge como uma crítica contra esse nacionalismo e política de separação. Eles tinham sido expulsos por estrangeiros, porém
salvos por estrangeiros, já que o direito de voltar para o seu território original foi garantido por Ciro, não o Gomes, mas o Grande. Aliás, nem poderia ser o Ciro Gomes mesmo, né? Porque esse aqui é o Ciro II e o Ciro ficou em terceiro, né? Ou seja, o Deus e a cultura desse cara é que tá certo, ou então o nosso Deus usou ele para nos ajudar. Era um dilema e tanto. Mas tá bom, tudo muito bem contextualizado, Deus dá uma ordem clara para Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Enquanto alguns buscavam isolamento e promessas de destruição dos inimigos de Israel e Judá, a história de Jonas mostra Deus enviando um profeta dele a Nínive para tentar convertê-los. Mas de volta ao texto, uma coisa interessante de se observar é que em todo o livro a linguagem de Deus é sobre subir e a de Jonas é descer. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mais tarde, Jonas desce ao porão e, por fim, desce até o fundo do mar e para dentro do peixe. O Antigo Testamento é cheio de referências a subir e descer para ilustrar obediência e desobediência. É o famoso levanta-te e vai fazer tal coisa. São as narrativas de chamado. E a cidade para onde Jonas está tentando fugir se chama Tarsis, um local praticamente mitológico no imaginário israelita. Apesar de ser considerada real historicamente, ainda existe debate a respeito de onde ela ficaria de verdade. Aqui em Jonas e em vários outros textos bíblicos, ela funciona como uma referência para um lugar distante. Na nossa linguagem atual, seria como dizer que Jonas pegou um barco para Conchinchina ou para o Japão. A tal cidade de Tarsis é citada pelo menos 25 vezes na Bíblia, sempre num contexto de riqueza extrema por ser o epicentro do comércio e, claro, considerada um lugar distante. Mas a fuga não passa batida e Deus envia uma tempestade para chacoalhar o barco que ele pegou. Não qualquer tempestade, mas uma com palavras hiperbólicas, fazendo uso de gadol no hebraico. A palavra significa grande, mas não grande apenas em tamanho, também em excelência. Aquilo que é grande em tamanho, mas também em efeito porque vem de Deus. Então o mar se agita com um grande vento e uma grande tempestade, e os marinheiros temeram com um grande temor. E se a coisa já não estivesse estranha o suficiente, o texto atribui vontade à própria embarcação. Apesar de as traduções omitirem essa parte, no texto original o barco pensa em se despedaçar, como se o navio tivesse consciência da situação e estivesse prestes a cometer suicídio. E o que o Jonas faz enquanto o pau tá torando lá fora? Ele dorme. Enquanto todo mundo se desespera, ele cochila tranquilamente, indiferente ao caos. Uso claro de sarcasmo, com a ideia de que o profeta deve estar sempre em alerta ao chamado divino. Quer dizer, até o barco tá assustado e o Jonas tá nem aí pra nada, cochilando. Os marinheiros então começam a orar, cada um para o seu Deus. E sem resposta, começam a jogar as cargas do navio na água para evitar que o barco tombasse. Quando os marinheiros lançam sortes para descobrir quem trouxe a desgraça pro barco, uma prática supersticiosa comum, mas aqui apresentada com um toque de ironia, que remete a um texto de Provérbios, no capítulo 16, versículo 33, o autor diz que a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. E a decisão vem clara. Deus cagueta Jonas e diz que a culpa é dele. A culpa é sua, que me culpa não saber. Os marinheiros perguntam qual foi a merda que Jonas fez pra ferrar com todo mundo ali. E ele então admite a sua culpa e sugere que o joguem no mar. O que, claro, eles relutam em fazer. Novamente, os pagãos parecem mais empáticos que o profeta. E perceba que Jonas é tão tinhoso que ele sequer propõe se jogar no mar. Ele propõe que os marinheiros joguem ele, sempre terceirizando as responsabilidades. Mas além do barco com pensamentos, o mar com sentimentos fica mais bravo e tenta derrubar o barco. Os marinheiros pagãos então finalmente oram para o Deus de Jonas, pedindo perdão, antes de finalmente arremessarem o Jonas no mar. Quer dizer, o cara tá se recusando a pregar para pagãos e convertendo todo mundo no caminho sem querer. É praticamente uma cena de Chapolin. E tem um joguinho de palavras que tornam a cena do Jonas sendo arremessado do barco mais engraçada. Porque essa cena é uma paródia da Arca de Noé. Quando os dias do dilúvio passam, Noé envia um corvo que sempre volta sem nada, porque não tinha terra seca para pousar. Depois ele envia um pombo que volta com um ramo de oliveira no bico. E, em uma segunda vez, não volta mais, indicando que a chuva tinha cessado e agora o pombo tinha onde pousar. E o nome Jonas significa
pombo. Você entendeu a piada? Na história de Noé, ele lança um pombo pra fora do barco pra descobrir que a tempestade cessou. E o mesmo acontece aqui, sendo o pombo o próprio Jonas. Ou seja, Jonas preferiu ser lançado no mar e morrer afogado do que pregar arrependimento para os seus inimigos. Mas calma que melhora, porque a cidade para onde Deus havia mandado o profeta se chama Nínive, e na escrita cuneiforme original, esse nome era representado pelo desenho de um peixe. Boa parte dos linguistas e historiadores aceitam a hipótese de que Nínive significava basicamente o lugar do peixe. Isso é interessante porque depois que Jonas é arremessado, o mar obedece, os pagãos reverenciam e Jonas some da história por um instante porque foi engolido por um grande peixe, não uma baleia como você costuma ver por aí, mas um Dag Gadol, um monstro marinho genérico, seguindo aquela gag de medo enorme, vento enorme, tempestade enorme e até um peixe gigante enviado por Deus. É quase como se Deus dissesse: ah, não vai pro lugar do peixe não, pois vai pro lugar do peixe de verdade então. O profeta, que era para ser o herói, desobedece e é punido, enquanto os pagãos, que eram para serem os vilões, se arrependem e a compaixão divina ultrapassa essas fronteiras. Entendeu a analogia que eu fiz com Deadpool? O livro é uma desconstrução e sátira dos livros de profetas. E porque, de fato, assim como na Marvel, já vinha acontecendo uma saturação. É nessa época, quando o livro foi escrito, que o judaísmo vinha deixando de ser enoteísta, ou seja, a crença em um Deus principal e digno de adoração, sem negar a existência de outros deuses para outros povos, para ir se tornando uma religião monoteísta universalista. Ou seja, existem os falsos deuses e nós descobrimos qual que é o único e verdadeiro Deus que controla tudo, inclusive o nosso povo e o povo alheio. Uma ideia que já vinha se construindo e que se concluiria de vez alguns anos depois. E se havia alguma dúvida de que era uma fábula de fantasia com toques de comédia, Jonas permanece 3 dias e 3 noites dentro do peixe. E lembre-se, dentro de um peixe, não de uma baleia. E o jeito que ele encontrou de sair lá também é uma paródia. De dentro do peixe, Jonas ora, mas ele basicamente plagia e faz uma colagem de vários salmos e provérbios diferentes em vez de fazer uma oração de verdade. Eu vou ler a oração do Jonas e na tela vai passando os textos do Antigo Testamento que ele está fazendo referência. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura, gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. De novo, como no exemplo que eu dei do Deadpool, o judeu médio provavelmente ia pegar essas referências. Mas pelo menos funciona. Finalmente, Deus manda o peixe vomitar Jonas em terra firme, e sim, o verbo hebraico literalmente diz vomitar, reforçando esse tom grotesco da cena, como se a criação divina estivesse enojada daquele profeta mal-humorado. No capítulo 3, Deus repete o comando: Jonas, Jonas, pelo amor de mim, vai pra cidade que eu tô mandando, Jonas. E dessa vez, Jonas obedece, mas obedece como quem quer se livrar logo da tarefa. Ele entra na cidade, e aqui a piada é mais sutil. A Nínive da vida real, considerando o território pra dentro das muralhas, claro, tinha uns 12 quilômetros. Você conseguiria percorrê-la em menos de 3 horas. No texto ela é descrita como absurdamente grande, levando 3 dias inteiros pra cruzá-la a pé, uma hipérbole clara, porque o Jonas caminha apenas um dia e solta o seu incrível sermão, o mais curto da Bíblia. Daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. É isso aí, acabou. Ele faz igual o Michael Kyle quando contrata o Júnior pra ir trabalhar com ele, lembra? Ah, esqueci. É o Júnior, não ladrei. Júnior, não ladrei. Tô voltando aqui. Isso não tem graça. Júnior, espera.
Nenhuma menção de Deus, nenhuma explicação de qual pecado, nenhum apelo ao arrependimento. Parece mais uma ameaça vaga do que uma profecia inspirada. Jonas, como um nacionalista e separatista, claramente não quer que os seus inimigos se arrependam e que Deus os perdoe. Mas o impossível acontece. Toda a cidade se arrepende imediatamente, do rei ao boi. Sim, até os animais jejuam e se vestem de saco se humilhando diante de Deus. A narrativa é meio ridícula mesmo, de propósito. Bois em penitência, um rei cruel descendo do trono em lágrimas, o jejum sendo institucionalizado por decreto por aqueles que oprimiam o povo. É uma paródia invertida dos discursos proféticos convencionais, onde você tem longas pregações e anúncio de condenação e raramente algum sucesso no arrependimento e conversão. Só que aí vem o clímax subversivo. Jonas finalmente faz o seu trabalho e converte todos da cidade de Nínive, mas fica puto porque o povo se arrependeu. O texto diz literalmente, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Ele ora de novo, mas agora é uma reclamação. Ele diz que sabia que Deus era misericordioso e por isso fugiu, porque queria muito ver os ninivitas destruídos. Então ele propõe uma solução. Por favor, Deus, me mata de uma vez. Sim, Jonas prefere morrer do que ver os seus inimigos perdoados. Deus dá uma bronca em Jonas e ele foge de novo. O profeta se isola fora da cidade e fica observando, ansioso, ainda esperando que Deus mude de ideia e destrua tudo mesmo assim. Vai que... Isso é muito bizarro, cara. Cara, não desiste, meu irmão. E então vem mais uma sátira de livros proféticos com um milagre. Deus faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas. A palavra usada no hebraico é kikaion, uma palavra que só existe aqui e de significado incerto, mas alguns linguistas supõem que seja uma mamoneira. Apesar de que as versões que eu tenho aqui traduzem como aboboreira. Jonas fica feliz pela planta e essa é a única vez que ele demonstra alegria no texto inteiro, por causa de uma sombra. De uma planta. Mas no dia seguinte, Deus envia um verme que destrói a planta. E pra piorar, ainda manda um vento quente pra tostar a cabeça do Jonas, que desmaia. Jonas se irrita e pede pra morrer de novo. E Deus fala, você se compadece de uma planta que tu não plantou, que não cuidou, que não teve trabalho nenhum, que nasceu numa noite e morreu na outra. E ainda acha que eu que sou Deus, não deveria me compadecer de uma cidade inteira com mais de 120 mil que são burras pra cacete? E assim termina o livro. Sem a resposta de Jonas. O texto acaba abruptamente com uma pergunta retórica de Deus, porque na verdade a pergunta não é para o Jonas. A pergunta é para o leitor, que provavelmente era um nacionalista como Jonas fictício, inspirado no Jonas real. Jonas termina sua história como alvo de uma grande ironia. Ele se preocupa mais com uma planta do que com toda a cidade. Parece infantil, mimado, mais ligado ao próprio orgulho do que a vida de milhares. Deus, então, faz essa pequena encenação com a planta só para expor a sua hipocrisia. O livro não zomba só de Jonas, mas de qualquer pensamento que rejeita a compaixão e prefere ver o inimigo destruído do que transformado. Em tempos de tensão entre judeus e estrangeiros, como as reformas de Esdras e Neemias que eu citei, Jonas oferece uma resposta bem ousada, uma teologia aberta e radicalmente misericordiosa para a época. No final das contas, Jonas é o profeta mais eficaz da Bíblia, consegue converter uma cidade inteira sem nem tentar direito. E o pior é que ele odeia isso. O cara é basicamente o profeta invertido. É preguiçoso, egoísta, xenofóbico, rancoroso e ainda assim Deus age através dele. E a piada é justamente essa. Só que para você entender toda essa mensagem que eu falei, você precisa rir da Bíblia. Eu gosto muito da ideia de ler a Bíblia, considerada um livro sagrado para muitos, e imaginar o autor ou escriba rachando o bico e falando: ai, Gamaliel, se liga nessa braba que eu vou mandar, os caras vão capotar o Corsa de rir dessa daqui. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.